Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, declara aberta a segunda noite da semana GST do Distrito LC11. Convido a companheira presidente Marcele para fazer a invocação a Deus. Boa noite a todos. Invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, reunidos, para nos conhecermos melhor e assim podermos servir ao nosso semelhante. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir à humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade. Eu já não consigo... Ah, tá. A tela voltou. Trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho, assim seja. Peço a todos que escutem a primeira estrofe estribilho do hino à bandeira. Quero dar bem-vindo a todos à nossa segunda noite da primeira semana GST do Distrito LC11. Quero dizer a vocês que hoje nós vamos ter a palestra Pensamento Criativo e a Nossa Nova Realidade, feita pela nossa companheira Melvin Jones Progressiva, Karina Casanova Rodrigues. Amanhã teremos às 19h30 com o tema GST nos clubes. Nos clubes, objetivos e expectativas em tempos de novo normal, feito pelo PDG, companheiro Melvin Jones Progressivo Renato Rodrigues. E na sexta-feira vamos ter às 19h30 também atividades de serviço, como planejar nesses novos tempos, feito pelo companheiro Melvin Jones, Rodrigo Lavieri Mendes. E logo em seguida teremos um momento de descontração, o nosso Boteco do Leão. Passo agora a palavra ao nosso governador Jorge Calixto. Boa noite a todos. Mais um dia de aprendizado, né, para o nosso movimento leonístico. E quero, nesse momento, agradecer ao companheiro Alexandre por essa realização. Alexandre, está dando tudo certo e vai dar tudo certo até o final desta semana. Quero fazer algumas saudações aqui. PDG, companheira Rosemary, nos brindando aí com a sua presença. Nosso querido, estimado professor PDG José Carlos Stipe, muito obrigado pela sua presença, companheiro. Cumprimentar a nossa primeiro vice-governadora do Distrito LC11, companheira Adélia. Saudar o nosso primeiro vice-governador do Distrito LC6, Glauber Gomes, e sua companheira Alessandra.
Cumprimentar o primeiro BDG, Edmar Tonholo, LC4. Cumprimento especial porque ele é do distrito LD, Tadeu. Companheiro, eu te conheci lá em Milão. Não, Milão não, foi Rosário, numa FOLAC. Não sei se você lembra de mim. Deve lembrar. Com certeza, Calixto. Tudo bem? Tudo bem, né? Cumprimentar os presidentes presentes nessa sala, demais companheiros, companheiras, em especial ao meu presidente do Lions Clube Araruama, Hélio Colim, e a todas as companheiras doadoras que, porventura, estejam presentes. Olha, mais um dia que renovo a minha alegria por estar cumprindo este programa de GST. Ontem eu não pude participar integralmente porque estava fazendo uma posse, coordenando uma posse em Cachoeiro de Itapemirim, mas cheguei a tempo de saudá-los e pegar um finalzinho de algumas perguntas que estavam sendo formuladas para a palestrante Alessandra. E senti que foi muito boa a palestra por ela proferida. Está sendo um evento esse evento semanal está sendo muito produtivo e será de muito bom proveito para aumentar a nossa cultura leonística, né? E, principalmente, as falas que têm sido feitas ultimamente sobre o nosso momento atual. E hoje, em especial, a nossa querida companheira Karina falará sobre pensamento criativo, a nossa nova realidade, que é o momento atual que nós vivemos. Tá? Eu quero cumprimentar também toda essa equipe maravilhosa que está nessa jornada, né, que eu chamo de jornada de live, de reuniões virtuais, que são nosso ilustre companheiro Rodrigo Lavieri, Glauber Rocha, Alexandre Mendes e Karina. Ainda tem a Alessandra também, né, Alexandre? Então, meus amigos, meus companheiros, vamos saborear essa cultura leonística, um pouco da cultura leonística, dessa digníssima companheira Karina, que hoje vai nos brindar com seus conhecimentos e suas inovações para esses novos momentos que nós vivemos. Desejo um bom proveito para todos nesta noite e que Deus abençoe essa nossa reunião dentro do companheirismo que nós praticamos no nosso movimento. Uma boa noite a todos. Quero agradecer ao governador, aproveitar, saudar a nossa PCC Vilma Raid, também o nosso PDG Renato Rodrigues, a nossa madrinha do distrito, nossa PDG Zuraide, obrigado aí. E agora vamos passar ao trabalho. Quero convidar a nossa companheira Melvin Jones, progressivo, Karina Casanova Rodrigues, do Lions Clube Rancharia LB1, secretária EGST do Distrito Múltiplo LB, companheira Leão, Leão Certificado Internacional no FDI do Panamá, a tratar hoje do tema pensamento criativo em nossa nova realidade. Karina, muito obrigado e a palavra está com você. Companheiro, só um instantinho, por favor. Eu não já tinha olhado a listagem de presença na sala, mas é o nome da PCC Vilma e da... não estava constando na lista. Então, eu quero dizer para todos que entraram, que eu não nominei, que também é uma alegria muito grande, um prazer enorme contar com a presença de pessoas tão ilustres aqui no nosso distrito LC11.
Obrigado. Boa noite a todos. Eu só peço um pouquinho de compreensão. A voz hoje não está ajudando muito. Eu estou com um processo inflamatório nas cordas vocais, mas eu vou mais devagarzinho para não faltar a voz. O pensamento criativo e a nossa nova realidade. Primeiramente, eu queria saudar o nosso governador Calixto, em seu nome, os demais dirigentes leonísticos já nominados, agradecer ao companheiro Alexandre e à equipe dos Pinguins, que muito nos apoiam. Como o Alexandre disse, eu sou secretária e coordenadora de ST do DNLB, e sou também uma das coordenadoras nacionais dos Novas Vozes. E nosso objetivo é o quê? A gente mostrar como se tornar criativo. O novo coronavírus trouxe uma realidade inédita, o isolamento social. Ficar em casa, sem encontrar os amigos, sem reuniões presenciais dos clubes, sem ir ao trabalho, convenções, o cinema, o shopping, é uma medida que é necessária para a nossa saúde, para conter o pico dessa pandemia que nos aflora. Mas ser criativo e produtivo, longe das pessoas, como nós podemos fazer isso? Como gerir equipes e ser colaborativo à distância? Bem, a criatividade é definida como a criação de algo novo, o pensamento criativo por todo. Mas, por outro lado, o pensamento criativo é um processo cognitivo. Mas como cognitivo? Ele nos permite a criação de ideias que transformam o nosso relacionamento com o mundo. Podemos nem todos ser capazes de chegar à próxima melhor ideia, mas no nível básico, nos dá liberdade para poder observar as tarefas que realizamos diariamente, pensar maneiras diferentes de fazê-las melhor. Vamos analisar como anda a nossa percepção. Essa dinâmica tem um objetivo muito especial, mostrar para vocês e fazer com que vocês raciocinem e batam a cabeça para encontrar uma solução em cada imagem apresentada. Companheira Denise, o que você vê nessa imagem? Pode abrir o microfone, companheira Denise. Bom, eu acho que eu estou vendo um grupo de zebras. Mas eu também vejo um leão. Vocês observaram o leão? Eu acho que... Cadê? Sim. Companheiro Demétrio, o que você vê nessa imagem? Um monte de vaca. Isso. Eu enxerguei cavalos. Eu estou vendo cavalos. Mas também podemos ver uma montanha. Montanha. Mas aí está parecendo mais vaca do que cavalo. Companheiro Valdir, o que você observa nessa imagem? Peraí. Estou vendo praticamente 2 pássaros. Gostei da percepção do companheiro Valdir. Muitos só vão enxergar um pássaro. É que eu estou de óculos. Que bom! As ilustrações representam o fato de que muitas vezes existe mais de uma resposta certa. Então, por que é tão difícil para muitos de nós enxergarmos mais de uma figura no desenho? Alguém pode me dizer? Companheira Olga? Talvez porque a gente pensa o primeiro momento, a gente não observa o todo. Eu também vi os 2 pássaros, né? Nesta aqui, na outra eu vi os cavalos na Montanha Nevada, né? Então, assim, a gente tem que perceber tudo à volta, não centrar num foco só. Obrigada, companheira. Então, nós temos que pensar de forma criativa e não ficar contente em basear só no óbvio. A resposta é muito simples, mas só que a gente tem que observar as coisas usando outras perspectivas.
Companheiro Calixto, a descoberta consiste em ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém pensou. Nosso governador, você como um líder leão, está fazendo tudo como era antes ou está usando as novas perspectivas na sua governadoria frente ao dinâmico LC11? Companheiro Calixto. Sim, nós temos que pensar em novas perspectivas, né? Que o tempo hoje é outro, não é? E não devemos ficar só naquilo que nós fazíamos antes. Temos que inovar, principalmente, e nessa situação de hoje, reinventar. Ou seja, nós temos que pensar fora da caixinha, ter outros limites. Fora da caixinha, realmente. Companheira Elaine, de Itaperuna, poderia ler para nós os objetivos dessa sessão? Companheira Elaine? Abre seu microfone. Abre seu microfone. Objetivo da sessão: aplicar o processo do pensamento criativo para aprimorar ideias, gerar ideias criativas para projetos leonísticos relevantes. Obrigada, companheira. Primeira VDG, companheira Adélia. Por que o pensamento criativo é importante? No momento que nós estamos atravessando, nós temos que se reinventar. Então, a gente precisa de utilizar o pensamento criativo para não deixar as atividades ficarem paradas, para entrar com novas atividades e motivar, inclusive, o grupo para que a gente continue servindo. Obrigada, companheira. Então, nós ficamos incentivados a pensar profundamente, além do que é óbvio. Criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr riscos, quebrar regras, se divertir. Existe uma essência que habita em todos nós, que é responsável pelas mais variadas transformações, desde o segredinho de receita do jantar, né, companheira Marisa, até o surgimento de grandes empresas inspiradoras. Portanto, a criatividade não é genética, não é um dom, não é sorte, muito menos magia. Ser criativo é ser o quê? Autêntico, inovador. Vocês já observaram que certas situações em seu clube ou aqui no distrito, quando a liderança pensava que havia apenas uma maneira certa de fazer as coisas? Será que essa abordagem mais criativa não teria produzido um resultado mais positivo dentro do clube ou dentro do distrito? Vou dar um exemplo. Estávamos acostumados a ter escolas presenciais, onde sempre os mesmos estavam presentes, e agora nós fomos levados a pensar o quê? Fora da caixa. A realizar a escola virtual, permitindo que mais de 70, 250 leões das mais diferentes regiões do Brasil e da América Latina pudessem participar. Mas como ter ideias criativas? Primeiro, é preciso conhecer que todos nós temos um potencial para a criatividade. Portanto, há pessoas que se destacam na produção criativa e caracterizam-se não apenas pela fluência e originalidade de suas ideias, mas também por uma configuração de atributos que inclui fatores motivacionais, atitudes e um padrão de traços de personalidade, muitas vezes manifestados com frequência: originalidade, perseverança, motivação. O principal: iniciativa, observação, entusiasmo e autoconfiança. Em síntese, a criatividade envolve o prazer e o trabalho mental. Muitas vezes perguntam para nós assim: nossa, mas como você pensou nisso? Às vezes é o momento, é o objetivo e o produto que nos é apresentado. Mas como vamos nos motivar a criar? Eu vou contar uma historinha rapidamente para vocês. O que me motivou a fazer uma campanha junto com a governadora do LB1, Maria Antônia,
para desenvolver o PIN do sarampo. Eu tinha um ex-companheiro nosso de Lions que foi trabalhar em Angola, na Odebrecht, e lá eles não podiam ter contato com o pessoal nativo, né? O pessoal da cidade. E, assim, eles viam as pessoas passando fome, eles levavam bolacha e deixavam no banco da igreja para as crianças que faziam catequese poder comer. Eles viam a situação de pobreza em que o povo ficava perto de onde os canaviais iam ser queimados para pegar os animais que fugiam do fogo para ter o que comer. E chegou uma missão do Lions para fazer a vacinação do sarampo. E ele, assim, vacina com seringa, agulha, e criança tem medo, né? E tinha um menino numa alegria, e ele ficou intrigado com aquilo lá, e ele não podia se aproximar. Ele foi dando um jeitinho, como ele tinha levado a camiseta dele do Lions, ele foi dando um jeitinho, chegou perto. E foi perguntar para o menino por que o menino estava tão feliz, ele não tinha medo de tomar vacina. O menino respondeu para ele, não. Primeiro ele foi meio arredio, depois ele falou, não, eu não tenho medo, essa é a minha única chance de viver. Nós éramos em 7 irmãos, e apenas ele tinha sobrevivido ao sarampo. E a vacina era o quê? A esperança dele de poder viver. Quem não se emociona com a situação dessa? De ver o Lions levando a esperança de uma criança para viver a vida dele com a vacina do sarampo. E o ano passado a gente estava enfrentando isso também com os países da América Latina, porque a maioria, Bolívia, Paraguai, Venezuela, Colômbia, desculpem, não tem o sistema de vacina que nós temos. E quem era a oportunidade de chegar a vacina neles? LCAF. Então, nós nos mobilizamos e conseguimos fazer a doação para a LCAF de 2.000 vacinas de sarampo, através da venda de um PIN. Outra motivação, as máscaras. No dia 23 de março, o companheiro PDG Komatsu entrou em contato comigo, querendo saber se eu conseguia fazer uma máscara de tecido, porque os profissionais da saúde precisavam de máscaras para proteção do Covid. Eu ainda expliquei para ele, falei, companheiro, eu faço artesanato, eu não sei costurar. Ele veio com o quê? Máscaras para a vida. Começamos a trabalhar no Brasil e confeccionar o quê? Máscara em tecido. O Brasil passou de 102 mil unidades de máscaras de tecido doadas nas comunidades. E foi uma campanha que contagiou toda a área 3. Então, as oportunidades elas vão sendo criadas. Mas como potencializar a nossa criatividade? Primeiro, acreditar no potencial criativo, brincar com as ideias. Não existe pessoa sem criatividade, existe a falta de treino e desatenção das ideias. Segundo, não tenha vergonha, avalie, critique as suas ideias e não critique as suas ideias prematuramente. As ideias mais brilhantes também já foram consideradas absurdas. Pessoas criativas muitas vezes são chamadas de loucas ou vistas com certa desconfiança quando expõem suas ideias. Mas isso não impede que elas continuem a pensar em soluções diferentes para problemas comuns. Não tenham vergonha de expor suas ideias. E se precisar sentir seguro, coloque-as no papel. Estruture de maneira que a pessoa possa entender o melhor do que você pensa. Mas jamais deixe de expor aquilo que acredita. Terceiro, converse com pessoas fora do seu círculo, do seu clube. Porque as pessoas podem, independente da sua atuação, elas podem procurar saber como você vai agir e fazer como você vai servir a sua comunidade. Quais ações tomam quando precisam resolver problemas complexos, como trabalhando a criatividade. Por exemplo, eu sou nutricionista e estou estudando pedagogia. Muito do que eu sei sobre criatividade, eu aprendi estudando design gráfico. Para quê? Para conseguir transmitir facilmente e desenvolver o trabalho do jeito que eu via.
Então, o que? A gente começa a construir a nossa criatividade. Do mesmo jeito, o Rodrigo Lavieri é arquiteto e trabalha na área de comunicação, marketing. Leia os conteúdos interessantes. Gente, procura abrir a mente, buscar aquilo que te interessa, mesmo que pareça não ter nenhuma conexão. Eu recomendo para vocês a leitura do Leão Sabido, de autoria do nosso eterno Áureo Rodrigues, e hoje que está na sua 38ª edição ampliada, através da nossa companheira Denise. Então, intuitivamente, o seu cérebro já vai estar se preparando para o despertar criativo, fazendo com que você perceba as coisas que não observasse. E coisas simples do nosso dia a dia que podem estar atendendo a nossa comunidade. Escute uma boa música. Tem gênios criativos, porque eu acho que todos nós somos gênios, que gostam de trabalhar ouvindo música. Meu esposo, o PDG Renato, é um deles. Já eu não consigo trabalhar ouvindo música. O meu cérebro não trabalha bem com a música. Então, a gente tem que perceber que tipo de coisa, tipo a música ou ver um filme, que vai despertar a tua criatividade. Para alguns, é a música, inspira. Para outros, pode ser caminhar num parque, levar o cachorro para passear. Alimente-se. Minha avó sempre disse, saco vazio não para em pé. Da mesma forma somos nós. A maioria das boas ideias surgem quando temos necessidades a serem saciadas. Certo? Uma dica simples, não fique com fome. A menos que você seja um chefe de cozinha e precise inventar uma super receita. Aí também entra a nossa criatividade. Desenvolver um livro de receitas também é um processo criativo. Pense fora da caixinha. Desde a primeira vez que eu escutei essa explicação, eu fiquei intrigada. Afinal, pensar fora da caixinha. Gente, agora, o Alexandre até brinca comigo, tem hora. Vamos pensar todo mundo fora da caixinha. É a minha própria explicação para vocês, é o quê? É fazer algo de forma que jamais tinha sido imaginado. Antes de abrir nova possibilidade, assim, nós vamos enxergar algo novo, além daquilo que a gente era acostumado. Sair do tradicional, pensar e pensar. Mas o quê? Fora da caixinha. E pensar que a nossa caixinha é que desperta a nossa criatividade. As pessoas gostam de desenhar, outras ainda preferem assistir um filme, até mesmo um desenho animado. Eu adoro caneta colorida, blocos coloridos. É o meu lado lúdico, certo? Isso me instiga a criatividade. Às vezes, tem gente que chega na minha mesa e fala assim, mas você precisa de tudo isso de caneta? Sim, porque aquilo ali vai me despertando o que fazer. O problema é que nem toda pessoa tem a mesma dinâmica. Então, isso pode ser importante e saber despertar a luz das ideias. Vamos alimentar a nossa criatividade e cultivar o hábito. Aposto que vocês também têm muito a ganhar com isso. Saiam da rotina. Experimente mudar uma vez por semana a rota do caminho que você vai para o trabalho. Ou trocar a Coca-Cola por um vinho. Eu fiz isso. Me aconselharam e hoje eu estou agradecendo. Fazer coisas que fogem do seu dia a dia. Uma vez ou outra. Pode causar estranheza no primeiro momento. Mas ajuda. Um vinhozinho relaxa. Saber o que desperta a nossa criatividade. O problema é que nem toda pessoa tem a mesma dinâmica. Isso é importante saber o quê? O que desperta a luz da sua ideia. O que funciona como gatilho. Nem sempre será uma fórmula para o sucesso. Mas, cultivando esse hábito, a gente só tem a ganhar. E outra coisa, não tenha medo de errar. Por quê? A gente tem que parar de se preocupar com erro. Isso traz angústia, estagnação. No jogo da criatividade é assim, como na vida. Errar também proporciona o aprendizado. Então, nós temos que seguir em frente, pois errar também faz parte. E eu vou mostrar para vocês algumas ideias criativas. Nós temos a sacolinha do lixo no carro, é uma campanha de meio ambiente, não é muito cara, a gente só vai distribuir. A pizza solidária do Lions Club de Acri. A pasta cheirosa, que é a doação do quê?
produtos de higiene pessoal para os idosos. A costela tropeira, antes era servida num buffet, hoje é servida numa quentinha. Os totens de álcool gel, os desafios da governadoria, porque assim, a governadoria com o GST propõe mensalmente desafios, arrecadar gelatina, arrecadar alimento, produtos de limpeza, plantar árvore. Então, são desafios que, além do que os clubes já faziam, eles podem estar agregando. Feijoada na quentinha. Essa está de Brasil de ponta a ponta. Temos as lives de solidariedade, a campanha de arrecadação de alimentos em parceria com a Polícia Militar, a doação de livros novos ou usados, o varal solidário. Nossa, mas tem muita ideia. Sim, são ideias que surgiram após o Covid. Nós temos o frango, a venda do frango ou galeto. Como é feito isso? Eu compro o frango do clube, só que esse frango não vai ser entregue para mim. Ele vai ser entregue ou para uma família ou para uma entidade para servir de alimento para quem está precisando. Temos a batata recheada. A batata recheada é o quê? Em prol da compra de alimentos. Então, o clube produz aquela batata, a pessoa já compra com o tipo certo e só tem o delivery para entrega. O bolo solidário. O bolo solidário é uma campanha de serviço transformador. O que é o serviço transformador? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, você vai estar na segurança da sua casa. Ou seja, nós já estamos garantindo evitar a contaminação. Segundo, você vai estar comprando o bolo de um empreendedor ou de quem produz o bolo na sua cidade. Segunda ação. Terceiro, esse bolo também não vai ser enviado para você. Ele vai ser enviado para um lar do idoso ou um lar da criança que vai servir de alimento para quem é atendido por essa instituição. Ou seja, é um serviço transformador. Nós não saímos da segurança do nosso lar, nós ajudamos o comércio que está sofrendo com essa pandemia e, por final, contribuímos numa ação de combate à fome, doando o bolo para essa instituição. Outra campanha que também é muito legal é a arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal. Aquele carrinho que você deixa no supermercado. E uma vez por dia, alguém do clube, ou um Léo, vai lá e recolhe as doações. Agora, vamos exercitar juntos o nosso pensamento criativo. Eu gostaria de ouvir de vocês, eu quero a participação agora. Vamos fazer um brainstorm. Eu queria 5 ideias de atividades que pode ser desenvolvida sem a gente colocar ninguém em risco dentro do Lions Club. Vamos lá, gente, é um temporal de ideias. Quero ouvir vocês. Boa noite, companheira Karina. Clésia, do Lions Club Colatina Centro. Nós fizemos aqui a campanha de doação de sangue pela rede social voluntária. A pessoa ligava, agendava o horário, ia lá e doava o sangue. Obrigado, companheiro. Companheiro Valdir. Nós fizemos a campanha do Porco Paraguaia e não envolveu o pessoal do Lions, é só o pessoal mais jovem que participou dessa atividade nossa aqui do Porco Paraguai e foi entregue depois em drive-thru. Não envolveu o pessoal do Lions. Mais alguém? Companheiro Valdir, do Pociúncula, estava falando. Boa noite, Valdir, de Pociúncula. Nós tivemos uma campanha aqui que foi vários lives, né? Foram 6, que foi a live solidária, onde arrecadamos muito alimentos para o lar dos idosos. E estamos fazendo uma segunda agora, iniciamos, que é deixar os vasilhames nos restaurantes, lanchonetes, e fazendo a coleta do óleo. De vez de jogar o óleo, a gordura, os rejeitos no rio, nós vamos recolher, já estamos juntando os galões, já conversamos com alguns comerciantes, vamos recolher esse óleo e alguns companheiros irão transformar em sabão para ser doado. Mais alguma ideia?
Nosso clube, nós estamos pensando em fazer, em parceria com um colégio, que uma companheira Leão é diretora, escrever cartas para os idosos de um lar de idosos que tem aqui de um asilo. Então, eu tenho 150 internos, a gente vai fazer 150 cartas personalizadas e alguém entregaria à direção as cartas para as pessoas, com um par de e-mail, um cobertor, estamos vendo como vamos fazer. Bom, vamos lá. O que nós podemos fazer? Vimos várias ideias, então a gente não pode julgar nem brincar. Vou pegar, por exemplo, a ideia da companheira da carta. Nossos idosos vão precisar que alguém leia a carta. Então, vamos transformar ela em ação. Nós não poderíamos gravar um áudio ou até um vídeo e alguém levar para o idoso ouvir o nosso depoimento, que o que eles precisam? De atenção. Então, a gente tornaria a ideia da carta mais humana, humanizava mais ainda. Por quê? É só levar um tablet ou até um computador e apresentar um vídeo daquela carta, lendo aquela carta para eles. Então, a gente estaria o quê? Transformando a ideia em ação. Mas, muitas vezes, a gente consegue o quê? Dentro do grupo, brincar e avaliar criticamente as ideias, certo? Mas o principal, gente, é adaptar a ideia a projetos relevantes. É ótima a ideia da carta, mas a gente pode tornar ainda melhor, porque os vozinhos vão curtir muito mais ouvir você que você está falando para ele, do mesmo jeito de tocar descobrir qual a música que eles gostam e a gente colocar um áudio para eles ouvirem. A criatividade. Sim, Karina, e eu não complementei. A carta personalizada, mas alguém também iria fazer leria no vídeo, entendeu? Como você falou. Já foi pensado assim também. Aí, tá vendo que coisa boa? Mesmo de longe, pensamos numa solução plausível. Então, essa habilidade que a gente tem de criar tem dois processos. O pensamento e a produção. O pensamento, ele é mais crítico, certo? Mas as nossas ideias não agem sobre ele. Se a gente é mais imaginativo e não criativo, então requer um pouco do quê? Paixão, comprometimento. E traz para a nossa consciência o que antes estava escondido e aponta para a nova vida. Os 3 pontos principais da criatividade. Primeiro, a criatividade é uma habilidade. Para algumas pessoas, ela pode vir de maneira natural. Qualquer pessoa pode desenvolver a competência em tempo e esforço. Ou seja, criatividade, como eu já disse, é uma habilidade que pode ser adquirida. Segundo, transcende as formas tradicionais de pensar. Significa a gente ir além, ir alto, voar. Reconhecer as limitações do que atualmente existe e tentar melhorar a nossa realidade. Desenvolver as coisas novas e originais. A criatividade vai além de apenas imaginar, certo? Ela precisa ser concretizada. E se você tem uma ideia, teste-a. Mas se for um novo processo, veja se funciona. E é como um novo objeto que deve ser construído. Eu gostaria que vocês observassem essa figura. E perguntassem, eu quero saber de vocês, companheiro Kleiser, o que você vê nessa imagem? Litros descartáveis que pode gerar várias ideias, né? Pode gerar vassoura, pode gerar infinitamente. A mente aí foi feita uma limpeza do meio ambiente também, né? Foi recolhido isso do meio ambiente. O companheiro Kleiser já começou a pensar fora da caixinha. Já pensou o que a gente pode fazer com isso? É o que ele disse, nós podemos fazer uma horta vertical, podemos fazer vassoura, podemos transformar em puff com PET, certo? Vamos enxergar os detalhes que ninguém vê.
Sabe aquele detalhe que surpreende o que você percebe quando olha pela quinta vez ou quando você olha por outro ângulo? As pessoas criativas são especialistas em observar detalhes, certo? A gente tem que ter um olhar curioso, ativo ao mundo do nosso lugar. Companheiro Moisés, imagine a situação. Seu vizinho é um senhor idoso, tá? Que mora sozinho, vive brigando por causa do barulho dos cachorros ou das bolas que as crianças jogam no quintal dele. Mas ele leva uma cesta de uva do quintal dele para você. O que você observa nessa ação? Eu imagino que ele está querendo um amigo, uma aproximação, um pedido de ajuda. Isso mesmo, companheiro. Muitas pessoas vão achar que ele quer agradar, outros vão achar que ele é sozinho, aquelas frutas iam estragar, mas o que a gente não vê é a mensagem subliminar, que o companheiro Moisés já viu, que ele queria arrumar um motivo para conversar, para ter um pouco de atenção, e por isso ele foi compartilhar as frutas com você. Obrigado, companheiro Moisés. Simplifique. Companheiro Calixto, muitas vezes a sobrecarga de informações acaba atrapalhando a gente encontrar a solução do problema. Em 1 minuto, diga para mim o que significa o Lions para você. Companheiro Calixto, o microfone está fechado. Desculpe, companheiro. A princípio, tem um significado das letras que compõem a palavra Lions, tá certo? Agora, sentido mais amplo, eu diria que promove a paz entre as pessoas no mundo inteiro, atende às causas humanitárias e promove serviços direcionados às comunidades, de forma desinteressada. Obrigado, companheiro. Abrace o absurdo. Essa ideia te parece absurda? Mas você pode pensar que as ideias criativas do século XIX e XX também eram consideradas absurdas, tanto na música, literatura, na arte. Então, a gente não pode dispensar a ideia por parecer um sentido sem sentido ou ser surreal. Companheiro Tonholo, você já ouviu alguém falar onde já se viu no Lions a gente doar papel higiênico ou gelatina? Isso não é coisa de leão. Já ouvi falar, já ouvi companheiros comentar isso aí, infelizmente. Então, né, se a gente for pensar, tantos hospitais, as entidades filantrópicas... Tantos asilos. Eles não precisam do papel higiênico? Precisam, claro. Eles não precisam da gelatina, como a Alessandra falou ontem? Claro, precisam, realmente precisam. Pode falar, companheiro. Eu acho o companheiro pensar dessa forma absurdo. Né? Então, não é absurdo você doar. É absurdo pensar que não seria legal fazer doação. Mas eu concordo plenamente em doar. Então, são pequenas ações que a gente que no LB1 trabalhava, mensalmente a gente tinha os desafios, e nós fomos muito criticados. Nós chegamos a arrecadar 10.820 rolas de papel higiênico. E na hora que chegava na entidade para doar, a gente ouvia: nunca ninguém pensou de doar isso, e a gente gasta muito com isso. Que seja que cada leão doe um rolo de papel higiênico, ou que doe um sabonete, ou uma caixa de gelatina que vai atender 5 porções para a criança tomar uma medicação de quimioterapia. São pequenas ações que para muitos parecem absurdo, mas não são. Os leões também, nós temos que agora, nessa nova realidade, e já estávamos trabalhando com isso, atender o quê? Começar do pequeno, não são só ações imensas, bingo de carro, jantares com preços exorbitantes. Não, nós temos que trazer a nossa realidade. Todo mundo está precisando. O país está numa situação difícil, o mundo está numa situação difícil. Então, a gente tem que abraçar o absurdo
que está fazendo falta. Aquele sabonete, a família pode não ter um sabonete para dar um banho numa criança, para fazer sua higiene pessoal. Assim também como um creme dental e o papel higiênico. Reposicione suas ideias. Ontem vocês ouviram o nosso querido VDG, companheiro Alexandre, falar do Charity Miles. E hoje ele completou o valor que foi doado. Reposicionar é importante para atingir novos horizontes. Então, a gente tem que atualizar a nossa identidade, contornar essa situação de crise, certo? E para esse processo é importante a gente ser o quê? Positivo, atingir nossos objetivos. Mas o quê? Temos que mudar. Nós temos que... aqui nós estamos tendo convenções virtuais, treinamentos, happy hour, boteco, reuniões de clube virtuais. Até atualizações de estatuto são feitas virtualmente agora. Então, a gente tem que, primeiro, o quê? Utilizar as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, e usar muito o quê? O My Lion. Muitos clubes trabalham muito, mas não fazem o principal, reportar. Vamos utilizar essa ferramenta maravilhosa que o Lions Internacional nos disponibiliza. O My Lion. Vamos lançar nossas atividades. Hoje mesmo, esse treinamento entra o quê? Nós vamos lançar ele como atividade de serviço, em outros, defesa da causa. Por quê? Vocês estão aprendendo sobre Lions. Quantas pessoas assistiu? Quantas pessoas estão na sala? Quantas horas foram? O número de pessoas na sala vezes o tanto de horas do treinamento. Então, nós temos que começar o quê? A mensurar, mostrar o nosso serviço, usar o My Lion e as redes sociais como vitrine do nosso movimento. Improvise. Eu sei que o companheiro Wilde está aqui, do Lions Clube Teodoro Sampaio, eu vou usar eles como exemplo. A 15ª edição do Porco no Rolete mostrou a criatividade em situações extremas que a gente está vivendo. A maneira de pensar e agir conduziu a uma solução inteligente numa situação difícil. Antes, o Porco no Rolete ele fornecia um prato personalizado com o nome dos patrocinadores. Mas como fazer um evento para ajudar nas campanhas do clube se a gente não pode ter aglomeração? O Lions Clube de Teodoro Sampaio fez o quê? Criou a marmita. A marmita, aquela antiga com lacre. Na minha época de criança, a gente via muito isso quando a gente ia para o sítio. E transformou o quê? O que a pessoa ia comer antes no clube, ela comer em casa. E o resultado foi maravilhoso. Outra campanha muito bonita, do Lions Clube de Caucaia, é a campanha do boné. Doe um boné novo ou usado, em bom estado de conservação, para doar para as crianças que estão sendo assistidas pelo Instituto em Tratamento de Câncer. Então, o improviso surgem novas ideias que podem o quê? Ser aplicadas em todo o Brasil, em qualquer clube. Criatividade não é outra coisa a não ser a expressão individual de suas necessidades, de seus desejos e de sua natureza única. Vamos sair do tradicional, vamos inovar. Podemos concluir que o quê? O pensamento criativo tem a relação em encontrar a conexão perdida. Muitas vezes não tem lógica. E são das possibilidades criadas pela nossa imaginação que a gente vai criar novas formas de fazer as coisas e resolver os problemas. Uma pessoa criativa é motivada pelo desejo de atingir os objetivos, não pelo desejo de ultrapassar os outros. Isso a gente tem que pensar. Eu não quero ser melhor do que você. Eu quero atingir o meu objetivo. E nosso objetivo é o quê? Servir. Bom, chegamos ao fim da nossa sessão. E podemos dizer que nós alcançamos os objetivos dessa sessão? Conseguimos aplicar o processo criativo para aprimorar nossas ideias? Podem responder, gente. Conseguimos gerar ideias criativas para projetos leonísticos relevantes? Eu acho que sim. Acho que sim. Sim, com certeza.
Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. E estou aberta a perguntas. Karina, eu sou Zoraide. Quero dar os parabéns pela sua criatividade, pela sua maneira de fazer a palestra. Obrigada. Fiquei atenta o tempo todo. Eu estava com preguiça de participar. Nossa, fiquei até com vergonha de mim mesma. Porque você despertou em nós o desejo de inventar, reinventar, criar e modificar. Parabéns. Obrigada pela ajuda. Karina. Oi, companheira Adélia. Sim. Com relação ao papel higiênico, a doação do papel higiênico que você falou. O meu clube hoje fez uma doação de fralda geriátrica. Levou para a Santa Casa mais de 500 fraldas geriátricas. Eu acho que a fralda fica parecida com o papel higiênico, né? E hoje nós fizemos essa campanha com uma escola daqui de Cachoeiro, que na época da Páscoa, a gente faz uma atividade com elas, nós fizemos uma doação de 1.400 unidades de pasta de dente, sabonete, talco, pente, essa parte toda de higiene pessoal. E hoje fizemos a campanha das fraldas geriátricas. Parabéns! Karina, precisa... Companheira Vilma, seu microfone está desligado. Não estamos te ouvindo, está baixo. Está ligado sim. Está ligado, está me escutando, não? Só está baixo. Bom, o que eu quero é parabenizar, vou gritar aqui, parabenizar pelo belo trabalho. Eu vou escrever no chat, tá? Beijo. Obrigada, companheira Vilma. Eu comecei também, Karina, comecei a acompanhar hoje o seminário achando que ia ser uma coisa muito chata, que eu não ia até o fim, não. Me desculpe, que foi maravilhoso, viu? Parabéns, você prendeu a atenção de todo mundo, o seu jeito delicado e positivo, enérgico, de nos cobrar e de nos ensinar, foi muito bom. Meus parabéns, viu? Adorei e aprendi muita coisa. Companheira Ivani estava falando, querendo falar, pode abrir o microfone. Estava com ruído aí, por isso que eu fechei. Continua fechado o microfone. Está fechado, companheiro Ivanil, seu microfone. Só clicar no meio e ele abre. Eu quero parabenizar a companheira Karina, principalmente o nosso assessor, o companheiro Alexandre. Eu também fiquei um pouco desconfiada que não ia ser muito bom. Nós tivemos uma reunião no clube, cheguei, liguei e falei, olha, eu tenho a responsabilidade de participar. Fui realmente surpreendido. Eu estou lamentando porque nós vínhamos fazendo, a cada reunião distrital, nós estávamos fazendo recolhimento de produto de higiene nos hotéis em que nós ficávamos, porque raramente isso era usado, os sabonetinhos, o shampoozinho e tal. Então, eu aproveitava isso para que a gente montasse os kits para distribuição no asilo. E foi uma coisa que o pessoal achava que não significava muito, né? Agora, com a pandemia, tivemos que suspender, mas certamente, depois dessa palestra, nós vamos exercitar a nossa criatividade e manter essas campanhas que são tão positivas e o pessoal gosta tanto. Parabéns a vocês, muito obrigada. Obrigada, companheira Ivani. Eu posso falar, Karina? Pode, Olga.
Ontem nós tivemos uma reunião administrativa com a participação de um companheiro muito antigo, que já foi governador. Eu não vou dizer o nome, porque talvez a Alexandrina, que eu acho que é a única que conhece. Mas pessoa antiga, está difícil, ela não entende as campanhas da governadoria. E a gente já tinha pensado com a presidente, eu sou vice, né, de trazer para o clube assim, uma contribuição mensal a mais para a gente poder participar das campanhas da governadoria de uma forma mais, assim, mais efetiva. Porque, às vezes, fica 2 ou 3 contribuindo para poder arrecadar bastante, para ajudar várias associações e tal, né? E aí, na fala, né, na jaula aberta, ela antes de passar a palavra na jaula aberta, ela falou que a gente está participando das campanhas da governadoria e que é difícil, que ela fez muito esforço no ano passado, porque ela foi reconduzida. E aí, essa pessoa falou assim, não, campanha de desafio da governadoria é para o governador conseguir as metas dele. Então, o clube, ele tem que desenvolver as metas que o clube já tem, que o presidente fixar e tal, né? Aí ele falou, outras pessoas falaram, concordaram com ele, né? Aí eu falei, né? Falei, não, já que vocês falaram dessa forma, então eu vou fazer uma proposta diferente. A minha proposta é que a gente apresentasse R$5. Com R$5, a gente compra um pacote aqui em Campo Grande, compra um pacote com 4 papéis higiênicos, né? Talvez não dê para a gente comprar um pacote de fralda geriátrica, que eu acho que é um pouco mais, né? Não dá para comprar um pacote de fralda para criança, é um pouco mais. Mas eu falei assim, que R$5 já ajudaria. E a gente não precisaria, às vezes, tirar do bolso ou fazer um outro esforço pedindo fora do clube, doações e tal. E aí, no final, todos concordaram, inclusive a pessoa que tinha criticado que era um desafio da governadoria. Porque aí ele entendeu que, em época de pandemia, né, a gente deve fazer alguma coisa fora das metas do presidente. Mas eu acho assim, nós realmente temos que pensar fora da casinha. Nós não temos que fazer aquilo que a gente sempre fez como se fosse cumprir uma obrigação do clube. Nós temos que fazer muito mais, porque nós podemos fazer mais. Então, assim, essa sua aula assim, veio assim, calhando para cima de mim, sabe? Dá vontade de pegar ela e pôr ela lá para que todos vejam, sabe? Assim, eu fico muito orgulhosa, assim, de tudo que você cria para nós e nos incentiva a alçar maiores voos, né? Parabéns, viu? Eu adorei. Eu já tinha visto a palestra da outra vez, mas foi muito bom. Muito obrigada. A gente fica triste, Olga, de ver, assim, pessoas que foram... porque os governadores, eles foram... o Lions Internacional investiu muito nele. Mesmo sendo PDG, ele teve muito investimento. E eles têm que pensar que os desafios, pelo menos até o ano passado que eu estava nisso no LB1, os desafios foram feitos para quê? Não é para os clubes deixarem de trabalhar, mas sim para despertar aqueles clubes que não têm atividade para começar a trabalhar e se fortalecer. Não é uma competição e não é para atender meta do governador. É para atender o quê? O nosso objetivo, servir as comunidades. Então, a história do papel higiênico e da gelatina, eu fui obrigado a ouvir um PDG falar para mim que doar uma gelatina não é uma ação do Leão. E eu falei para ele, doar uma gelatina é uma ação do Leão, porque a gente está contribuindo para dar a medicação para 5 crianças. Isso é uma ação do Leão. Servir. Não importa o tamanho. Eu posso doar um caminhão de gelatina ou doar uma caixa.
É esse o objetivo, é servir. Obrigado, Olga. Karina, tudo bem? Tudo bom, companheiro Tadeu? Tudo bem. Seguinte, aliás, parabéns aí pela tua palestra, e eu acho que corrobora muito o que a Olga está dizendo. Desde que eu entrei no Lions, a gente entende que ser leão é fazer parte de uma organização mundial de mais de 210 países, milhões de pessoas que participam de uma campanha, que não tem fronteira. Então, pensar fora da caixinha seria naturalmente ser leão, né? Porque tem que ir além das nossas fronteiras clubísticas. Eu acho que esse negócio bairrista de clube aí não pode prosperar, até porque a gente tem que pensar grande como leão, porque as causas humanitárias precisam de pessoas que pensem grande. Eu acho que essas sessões virtuais, assim, a pandemia consegue dar essa dimensão do quanto a gente pode ser, digamos, agente atuante em várias frentes, né? E podendo realmente trazer, eu acho que a palavra criatividade vem muito com a palavra inovação, conseguir ver o que se faz no mundo todo. Eu estava falando com o Alexandre hoje, né, pedi para o Alexandre, me passa uma cópia da tua apresentação aí, que eu preciso copiar algumas coisas que eu achei interessante, porque eu não tenho vergonha de pedir, porque eu acho que a gente não tem concorrência no Lion, não tem por que ficar... eu achei muito bonita a campanha do outro companheiro lá, vão ter que fazer alguma coisa aqui, competir, não, pode fazer a mesma campanha, adapte para a sua cidade, inove, recrie, né, transforme, faça melhor e diga que fez melhor para ele fazer melhor também, quer dizer, é um processo de criatividade que vai multiplicando no processo de melhoria contínua para dar mais qualidade ao nosso serviço, que é isso que a gente busca, né? Então eu vejo que a gente tem que realmente expandir os horizontes, se comunicar mais, conhecer mais as coisas que precisam, que estão sendo feitas, e traduzir o que pode ser trazido para o nosso ambiente, para o nosso clube, para o nosso distrito, e oferecer de forma que a gente use a criatividade, não simplesmente para copiar, colar, mas para saber que tem algumas coisas que transformar mesmo, fazer às vezes melhor no nosso distrito, porque às vezes nem tudo que se dá certo num lugar dá certo no outro, isso é muito claro. Mas a gente tem que saber, inclusive perceber isso, às vezes não é nem a ideia do porco do rolete ali, na questão da vianda, que eu acho bem interessante ali, essa ideia, mas isso aí, de repente, a ideia se transforma em outros projetos aqui, em outras campanhas com a mesma ideia, né? Mas eu acho que é muito boa a tua palestra, no sentido de fazer a gente despertar para essa questão de que a gente não tem fronteiras, e inovar, criar, muitas vezes, trazer o que o outro já tem bem feito lá, e poder copiar aqui para nós. Por que a gente não pode ter coisas boas que esse outro tem lá, né? Como diz o ditado, nada se cria, a gente copia. Sim, e transforma, e melhora, e compartilha. Hoje eu vi uma campanha de um clube que, assim, meu clube tem tradição de fazer a festa do chopp. E o Covid acabou com a festa do chopp. Daí eu vi uma campanha, até comentei com o Renato, falei assim, adorei. Ele falou, o que você adorou? Eu falei, a campanha da festa do chopp. Mas como fazer a festa? Eu falei assim, é simples. R$25 você leva a caneca e 1 litro de chopp, ou a caneca e 1 litro de suco de uva. Fizemos a festa do chopp. Amei. Você gostou, né, Glauber? Amei. Quero dizer aqui ao companheiro Tadeu, isso que você falou aí, a companheira Olga antes. Gente, sirva de inspiração. A palestra da companheira Karina hoje, com tantas ideias de servir dentro da sua casa, dentro do seu clube, isso tem que nos motivar. Nós não podemos pensar mais a nível de clube, nós temos que lançar campanhas a nível de distrito. Companheiro Valdir, do meu clube, do meu distrito aqui, do LC6, falou de uma campanha de Jabuticabal maravilhosa, vocês não imaginam que era essa festa deles. E se reinventaram. Isso é muito importante. Essa palavra que a companheira Karina trouxe hoje, essas ideias que ela trouxe hoje, gente, levem para o seu distrito, para os seus distritos, para os seus clubes, porque é de uma valia que vocês não fazem ideia. Eu vou dizer uma coisa para vocês por experiência, a gente costuma ver muitos companheiros nessa pandemia, com esse medo do Covid, eles travam. O clube trava, muitos clubes não conseguem fazer reuniões, muitos clubes não conseguem inovar. E essas ideias que a companheira Karina trouxe hoje,
Olha, você mora no meu coração, mas hoje você ganhou um degrau lá em cima por compartilhar tantas ideias boas com a gente. Eu tenho absoluta certeza que alguma ideia dessa, com certeza, como disse o nosso companheiro Tadeu, ela não vai ser copiada, ela vai ser replicada dentro do nosso Lions, porque Lions hoje não tem fronteira. Lions hoje, ele tem uma dimensão do compartilhar. Lions hoje tem uma dimensão do que realmente a gente tinha que entender e passa a entender como companheirismo, como compartilhamento mútuo entre todos, não só clube, não só Leão, mas como distrito, como Brasil e como mundo. Parabéns, Karina. Que coisa maravilhosa que foi essa palestra sua. Realmente, meus parabéns. Obrigado, meu pinguim Glauber. Karina, eu gostei muito da didática da sua palestra. Assim, ela foi... Não vou desmenosprezar, não me entenda mal. Ela foi simples, mas foi muito objetiva. Foi muito fácil você absorver a sua palestra. Entendeu? Eu entendi dessa maneira. Foi muito gratificante. Não é perder esse tempo, é ganhar conhecimento. Tá? Muito obrigado. Obrigado, companheiro Gleiser. Alexandre, companheiro Alexandre, eu gostaria de me colocar nas mesmas palavras do companheiro Kleber. A sua palestra, Karina, ela teve uma didática que foi fácil de compreender, não foi cansativa e trouxe essa possibilidade de novas ideias, novos conhecimentos para todos nós, né? Porque nós paramos da nossa rotina e somos obrigados a criar, a nos inventarmos. E a pandemia teve esse outro lado, a possibilidade de nós convivermos à distância, ouvirmos novas experiências, conhecermos novos companheiros, ver que participamos de um mundo maravilhoso, como o Lions é generoso para nós, nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores. Então, parabenizar você e, através de você, também ao companheiro Alexandre, ao nosso governador, pelo convite maravilhoso, pela noite maravilhosa. Gostaria de sugerir ao companheiro Alexandre, que está gravando as palestras, que pensasse numa forma de disponibilizar essas palestras para que a gente pudesse acessar, levar para dentro dos nossos clubes, porque, de repente, com alguns companheiros do nosso clube ou de outros clubes não participaram, não ouviram essas palestras. Então, se disponibilizasse essas palestras, seriam boas. Na sexta-feira, por exemplo, eu terei um problema à noite, não vou poder participar. Então, disponibilizando, a gente vai poder ouvir a palestra posteriormente. Obrigado a todos, uma boa noite. Felicitações a você, companheira Karina. Obrigado, companheiro. Karina, é o Valdir. Oi, companheiro Valdir. Essa campanha que o Glauber disse, nós temos em julho, que é o aniversário da cidade, nós temos a festa do quitute, onde as entidades fazem as comidas. Tem mais de 60 entidades. E esse ano não teve. Era uma média de 25 mil pessoas por noite, com shows, com comida, um monte de coisa. O que foi feito esse ano? As entidades fizeram as mesmas comidas que vendia lá na Feira do Quitute, né? E só que foi tudo entregue por drive-thru, a pessoa vender os ingressos, ia na entidade e vendia. Agora, nós estamos tendo a 17ª Festa do Amendoim. Várias entidades estão fazendo as comidas com amendoim. Os doces, salgado, tudo. E estão fazendo, as entidades estão sobrevivendo na venda dos produtos que faziam-se lá na Feira do Quitute e fazem agora na Feira do Amendoim. Então, as entidades estão sobrevivendo com esses tipos de campanha. Você entendeu? Então, nós tínhamos na Feira do Quitute, em julho, eram 8 dias à noite,
termina no dia 16, sempre no dia 16, aniversário da cidade, é onde as entidades sobrevivem durante o ano inteiro, sabe? E tivemos que fazer tudo no sistema drive-thru. Então, é uma judiação a gente perder, né, essa oportunidade, mas estamos sobrevivendo desse jeito. Você entendeu? Ótima ideia, companheiro Valdir. Já vou aproveitar e dar uma ideia para a companheira Alexandrina. O clube dela faz a carne seca na moranga. Por que não vendemos a moranga no drive-thru? Estamos pensando numa solução, sim, viu, Karina? Eu mandar a moranga. Ela tem que ir lá buscar a moranga para o dente. Com certeza. Viu, Karina? Eu vou até sugerir o nosso clube aqui, o Colatina Centro, que faz o costelão de chão, para a gente pensar seriamente em fazer esse costelão de chão esse ano no drive-thru. Na marmita. Na marmita. E vocês têm área lá, né? O nosso clube aqui, as domadoras, elas realizam a batata recheada na Feira do Quitute, tá? Agora, dia 26 agora de agosto, as domadoras vão fazer as batatas lá na sede do Laios e nós vamos vender os ingressos e vai ser entregue também tudo com o sistema drive-thru. Em outubro, nós temos novamente o porco paraguaio. Nós fazemos num local diferente de um companheiro, numa chácara de um companheiro. Transportamos com toda a segurança o suíno e fazemos um marmitex e entregamos numa sacola com propaganda. Pegamos 10 empresas, né, com um custo de R$500 cada empresa, para baratear o custo do porco, da sacola, tudo mais aí. Nós fizemos uma agora, tem um lucro de R$36 mil limpinho. Você entendeu? É uma festa muito tradicional nossa, comida. Nós fazíamos no recinto e nós vendíamos a bebida, vendíamos sorvete, todas essas coisas. Fazíamos o bingo. Não tem como fazer, então nós fizemos no sistema drive-thru. Fizemos 600 ingressos, vendemos todos os ingressos. Então, é o jeito da gente trabalhar aqui no nosso clube. E não inauguramos a nossa sede ainda, tá? O nosso companheiro o DG lá, o Gustavo, ficou de inaugurar dia 3 de abril, não conseguimos inaugurar a sede. Está ainda para inaugurar. Mas obrigado, companheiro Valdir. É uma das ideias que a gente está fazendo aqui, o pessoal das entidades estão sobrevivendo com isso daí, né? Desse jeito. Tá ok? Obrigado. Parabéns pela sua palestra, foi muito boa, muito interessante. O Glauber aí já sabe aí que eu estou como GST, então eu vou passar aí as ideias aí no nosso distrito aqui para o pessoal trabalhar assim também, né? E precisando, companheiro Valdir, nossa equipe está à disposição. Tá ok, eu agradeço sim, tá? Então tá bom. Oi, companheira Karina. Oi, companheira Marcele. Tudo bem? É a primeira vez que eu venho como presidente, né, do clube do Laios Tamandaré. Parabéns! Obrigada. Eu estou há 7 anos no clube. E esse ano a gente está fazendo uma coisa muito diferente nessa nova gestão, nessa nova diretoria. Todas as atividades que o clube fez no mês de julho, tudo foi de doação. E todos os parceiros que ajudaram, todos eles receberam um agradecimento virtual, individual, para cada um. Por exemplo, nós fizemos a campanha do cobertor. E foi dentro de um mês, conseguimos 160 peças. Tudo direcionado para moradores de rua. E foram 20 agradecimentos. E o mais gratificante é você receber o retorno desses parceiros e que muitos nem sabiam que eram Lions. E mandar mensagem e falar assim, mas o que é o Lions? Aí você explica, nós criamos um grupo, estamos contando a história do Lions para esses parceiros, que eu chamo de parceiros. E tem sido muito gratificante, porque hoje mesmo recebi a mensagem de um dos parceiros falando assim, Marcelo, eu vi que você está precisando de coisinha de bebê. Eu consegui aqui. Ontem eu recebi 50 peças, nós vamos montar 2 kits para 2 mãezinhas que estão precisando. Então, o Lions está vindo nesse período de pandemia, mais com ajudas diretas.
foram doações de cesta básica direcionada à família que nos procurou. As pessoas que nos ajudaram estão recebendo um retorno da ajuda. E tem sido, assim, muito gratificante ver o apoio da população, o apoio dos amigos, em estar ligando e perguntando, eu consegui a banheira, olha, eu consegui aqui o arroz, o feijão, vou deixar com você. Tem sido muito gratificante mesmo. E mais do que gratificante, tem sido também a participação dos jovens agora no clube. Os filhotes quase não participavam, a gente criou um grupinho dos jovens, estão apresentando, os jovens estão participando da campanha. Tem sido muito bom. Tem sido uma gestão bem diferente. Parabéns. Marcele, não esqueça, faça camiseta para eles. Isso estimula muito. Se não dá para fazer a camiseta... Companheira Karina. Se não dá para camiseta, faz pelo menos a máscara com a logo, você pode ter certeza. Eles vão ficar orgulhosos de usar. Na primeira semana da minha gestão, nós fizemos a máscara do Lions. E os jovens ganharam as máscaras. Companheira Marcela, uma ótima oportunidade de você criar um Léo Clube. Quem sabe? Vai amadurecendo a ideia, aos poucos. Ontem mesmo, depois da palestra do Alexandre, eu já conversei eu saí da palestra, da reunião do Alexandre, e iniciei a nossa, né? E já conversei com o grupo, e já estamos pensando numa camiseta, que nós vamos ter a nossa primeira caminhada para estimular o pessoal a caminhar. Estamos tentando. Aí os companheiros até brincam, não, você não deixa a gente nem descansar. Eu falei, não dá tempo. Isso mesmo, o clube que trabalha não se desmotiva. Isso aí, obrigada. A presença do companheiro Dunga. O companheiro Dunga e o companheiro Renato, juntamente com o PDG Hirohito, foram os 3 primeiros governadores que foram Léus no Brasil. E os 3 foram do mesmo colegiado em Honolulu. Então, eles entraram como marco. Então, eu também fui Léo. Assim, eu tenho orgulho de ter pertencido a um programa patrocinado por um Lions Club. E isso é muito importante para essa juventude que está, vamos ser sinceros, está meio fora do eixo. Companheira Karina. Diga, meu governador. Permita-me, antes de falar diretamente para você, e cumprimentar Marcele, companheira Marcele, presidente do Lions Clube Tamandaré, de Campos. Eu tive a honra de dar posse essa jovem. É uma nova voz, Karina. Que coisa boa! Uma nova voz. Verdade. Entendeu? Então, que alegria que eu estou sentindo aí você nessas primeiras ações à frente do Lions Clube Campos Tamandaré, Marcele. Muito obrigada. Com certeza será um sucesso absoluto nessa sua gestão. Tá? Muito obrigada. Eu quero ver a tua história, Marcele. Tá, já pode contar a história. Ela tem 8 anos, é filha de um companheiro leão do clube dela, o Karina. Entendeu? Verdade. Vê de onde ela vem, né? Então, mas, parabéns, Marcele. Muito obrigada. Me dirigindo a você, Karina, o tema foi bem propício, muito bem entregue a você, principalmente, né? E já de cara, uma excelente criatividade na sua apresentação, como disse o meu presidente lá no Escudo Aruama, uma didática ótima, entendível, a sua dinâmica formidável, interagindo com toda a sala, enfim, irretocável a sua palestra, irretocável. E motivacional, acima de tudo. Eu tenho certeza absoluta que quem, acredito que não esteja, né? Mas que se porventura alguém estiver na caixinha ainda, não é? Te garanto que vai sair a partir depois dessa sua brilhante palestra. E para fazer isso tudo, motivar a criatividade, inovar, enfim, né? Tem que sair da caixinha, não tem jeito. Senão você já pulou fora, cara. Está preso naquele casulo e não consegue pensar em mais coisa alguma. Então, e a coisa de... Você falou também, todos nós somos criativos, eu concordo com você.
Mas se por acaso, né, em última análise, se alguém não for criativo ou já esgotou a sua criatividade, copia daquele clube, daquele distrito que está tendo êxito em suas atividades nesses novos tempos. É isso. Então, eu ouvi muita coisa até agora aí dos companheiros e gostei muito das ideias e a motivação que cada um vai sair desta sala levando a sua contribuição, a sua mensagem. Muito boa. E eu já esperava isso, aliás, né? Você já conheço de outras apresentações, você cada vez mais nos surpreende. Parabéns, muito obrigado pela sua apresentação aqui no nosso Distrito LC11, dando a sua pouquinho da sua cultura, um pouquinho da sua contribuição para nós. Muito obrigado, Karina. Obrigado, meu governador. Estamos à disposição, sempre precisar. Agradecer muito aí a companheira Karina por essa aula de leonismo, essa alegria de servir. Aproveito também para agradecer a presença da PDG Esther Girardi e segunda VCC do Distrito LD, que está nos prestigiando. Também o nosso segundo vice-governador, Luiz, do LD3, e o do nosso PDG Dunga, já citado aqui, orador em nossa convenção. Muito obrigado pela presença. E quero te agradecer muito, Karina, por esse momento que você nos proporcionou. E quero convidar a todos para amanhã, às 19h30, nós vamos ter a palestra do nosso PDG, Renato Rodrigues, falando sobre GST, nos clubes, objetivos e expectativas no nosso novo normal. Quero convidar a todos, só um minuto para fazer a oração final. Podem abrir os microfones. Ó Deus, Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas. Infundir em nós o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos desta pátria uma terra de paz, ordem e de grandeza. Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Peço a todos uma calorosa salva de palmas ao nosso pavilhão nacional. Nosso muito obrigado por essa noite e aguardamos todos amanhã no nosso terceiro dia da Semana GST do Distrito LC11. Muito obrigado a todos.